Olá, boa tarde para você. O presidente Jair Bolsonaro visita hoje a região Nordeste e agora participa do ato de liberação das águas do Rio São Francisco para o estado do Ceará. Acompanhe ao vivo com a gente. Ouviremos o hino nacional. Assistiremos agora a vídeos sobre a conclusão da transposição do Rio São Francisco e o histórico desta obra. Ipiranga virou um símbolo da independência do Brasil. 200 anos depois, graças ao governo federal, um outro rio, o Velho Chico, vira símbolo de independência para milhões de brasileiros que vivem no Nordeste. A transposição do São Francisco finalmente está sendo concluída. O sonho virou realidade. E a tristeza, felicidade. O Ministério do Desenvolvimento Regional cumpre sua missão de diminuir as desigualdades com uma das obras mais grandiosas da história do país. Grandiosa não só pelo tamanho, mas principalmente pelo que ela representa. A transformação na vida de tanta gente. Em que junto com a água chegam a esperança, o emprego, a saúde, a qualidade de vida, a dignidade.
a gente tendo a água, a gente podendo produzir o nosso próprio alimento. Gente, isso é revolucionário. Com a transposição do São Francisco, a vida fica mais digna, o Nordeste mais independente e o Brasil mais forte. Ministério do Desenvolvimento Regional, Governo Federal. Esse é o Velho Chico. Velho mesmo é o desejo de levar suas águas para o sertão. Vem dos tempos do Império. O próprio imperador cogitou fazer a transposição. Uma das primeiras obras para amenizar a seca foi o açude cedro. De lá para cá, foram várias tentativas. Toda vez que vinha uma seca brava, o projeto renascia, mas não saía do papel. Em 2007, as obras começaram, mas esbarraram em desvios de verba, atrasos e abandonos. Em 2019, a transposição foi retomada para valer. O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, injetou novos recursos, reconstruiu trechos danificados e o resultado tá aí, água limpinha, chegando em Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, trazendo esperança e vida nova para milhões de pessoas. Com a transposição do São Francisco, a vida fica mais digna, o Nordeste mais independente e o Brasil mais forte. A seguir, ouviremos o deputado federal Capitão Wagner. Responsabilidade, abriu o evento. Boa tarde já, né? Boa tarde. Queria saudar a maior autoridade aqui presente, aquele a quem devemos toda a honra e toda a glória, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos permite nos reunirmos nesse momento. Saudar o povo do estado de Ceará, que, sem dúvida nenhuma, está muito feliz com esse evento. Saudar o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que vem aqui entregar uma obra extremamente importante para o estado de Ceará. E antes de saudar as demais autoridades, eu queria fazer um registro. A gente está vindo de Salgueiro, no Pernambuco, e lá eu vi um estadista fazer um discurso, o presidente Bolsonaro, depois de todos os seus ministros falar dos feitos do governo federal durante esses 3 anos na gestão que está sob seu comando. Eu queria parabenizar não só o presidente Bolsonaro, mas principalmente as escolhas que ele fez em relação aos seus ministros. Ministros comprometidos, ministros que trabalham de manhã, de tarde e de noite, não tem final de semana, não tem madrugada. No domingo à noite, 10 horas da noite, eu estava falando ao telefone com o nosso ministro Rogério Marinho, que me permitam e me perdoem os demais, eu considero o ministro mais qualificado dos quadros, dos 23 ministros, não que os outros não sejam, mas é um grande ministro que tem feito muito pelo nosso Nordeste e uma pessoa com quem eu tenho aprendido demais. Eu queria, antes de saudar as demais autoridades, também saudar aquilo que o Ceará tem de melhor. Muitas vezes, presidente, a gente fica discutindo o que o Ceará tem de melhor, se é o forró, se é o humor, se são as belas praias, mas eu tenho dito para todo mundo, prefeito Acilon, que a maior riqueza do estado de Ceará é o cearense. O cearense é inteligente, o cearense é capacitado, o cearense é bem-humorado, muitas vezes faz graça até da sua desgraça, faz rir até da sua desgraça, e é um povo que tem esperança muito forte de viver dias melhores. E a chegada das águas do São Francisco aqui traz uma grande oportunidade para o estado de Ceará. O estado de Ceará tem terra fértil, tudo que se planta dá, mas faltava, logicamente, o recurso hídrico. E a chegada das águas do São Francisco representa a libertação do povo cearense. O estado de Ceará, que foi o primeiro a libertar os seus escravos em 25 de março, a gente vai comemorar no próximo mês isso, tem agora a oportunidade de se libertar da escravidão da seca, graças a uma equipe comprometida, que é a equipe do governo federal. Como eu dizia, o cearense é, acima de tudo, um forte, assim como é o nordestino, e diante de todas as dificuldades que tem enfrentado, ainda tem superado todas as barreiras. Hoje a gente vive num estado, e que é, infelizmente, presidente, o estado que mais mata jovens em todo o país. O campeão nacional da morte de jovens é o estado de Ceará. E a gente precisa transformar o estado de Ceará no campeão nacional das oportunidades. E a chegada das águas do São Francisco representa muito bem isso. Hoje mesmo a gente lamenta, quando a gente pousa lá em Juazeiro, presidente, a notícia de uma chacina na cidade de Juazeiro, onde foram mortas 4 pessoas, uma delas uma mulher, uma criança foi lesionada, uma senhora idosa foi atingida com um tiro no pescoço e está em estado muito grave no hospital nesse momento. Hoje a gente vive no estado mais violento do Brasil. Infelizmente é a realidade. Ontem,
um deputado estadual se deslocando para cá, foi vítima de um atentado, meu amigo Gaudêncio, com 7 tiros disparados contra o veículo de um deputado estadual. Ontem, um blogueiro, e a imprensa daqui, a quem eu queria saudar, a imprensa do estado de Ceará, um blogueiro lá do Pirambu, lá da cidade de Fortaleza, noticia a prisão de um traficante e, por ter noticiado essa prisão, infelizmente, perdeu a própria vida. Então, a gente está vivendo muita dificuldade no estado de Ceará nesse momento. A gente vive num estado que o governo é muito rico, delegado Cavalcante, mas o povo é muito pobre. O povo tem brigado no caminhão do lixo para pegar um resto de comida para tentar sobreviver. E a gente precisa fazer um debate acerca de todas essas situações. A gente vive num estado que está na contramão do Brasil. Enquanto que o governo federal tem encaminhado para o Congresso matérias para dar mais liberdade econômica, para incentivar aberturas de empresas, o estado de Ceará tem agido na contramão disso. Todo dia cria uma taxa nova. Não sei se o senhor sabe, presidente, mas criaram aqui no estado de Ceará a taxa do Poço Profundo. Aquele cidadão, ministro Gilson, que quer fugir da conta da CAGES ou da seca, vai lá e perfura um poço profundo no seu terreno, hoje tem que pagar uma taxa para o governo do estado. Aquele cidadão, ministro Rogério, que tem tentado fugir da conta cara de energia e tem instalado energia solar, tem sido vítima do ICMS de energia solar mais caro do Nordeste. Essa é a realidade do estado de Ceará. Mas antes de encerrar minha fala, eu queria aqui fazer um desafio, não só ao presidente, mas à equipe de ministros que aqui está. Eu decidi para mim mesmo essa semana, depois de um ataque dos nossos adversários, um dos nossos adversários foi dar uma entrevista para a imprensa e me atacou de graça. Perguntaram o que ela achava de mim, é uma pessoa cortês, uma pessoa educada, mas que foi escalada para me atacar. E antes de responder, eu refleti, Acilon, e resolvi responder com a proposta. Eu sou pré-candidato ao governo do estado e eu decidi para mim mesmo que toda vida que me atacarem, eu vou responder com a proposta. E eu queria dizer para o presidente, para a sua equipe, que ele não vai atacar, ele não vai responder os ataques com proposta, e sim com os feitos do governo federal. Eu queria dizer que quando ataquem o presidente, ele chame o ministro João Roma para falar do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, pessoal, dobrou, mais que dobrou, o valor do Bolsa Família e está sendo estendido para quem está passando fome. Inclusive, muitos cearenses estão sendo beneficiados por esse Auxílio Brasil. Enquanto que o líder deles obrigou os seus deputados a votar contra o Auxílio Brasil, que ia atender os pobres, nós votamos a favor do Auxílio Brasil, e essa é a nossa diferença. Quando vier outro ataque, chame o ministro Rogério Marinho para ele falar das águas do São Francisco, para ele falar da obra do Taquarão, que foi entregue lá na região metropolitana de Fortaleza no último dia do ano passado. E o pessoal do lado de lá, pessoal, eu tenho que usar essa expressão, eles têm uma capacidade de furtar os feitos do governo federal que eu fico de boca aberta. O presidente da República mandou 166 milhões de reais para fazer uma obra que vai garantir o abastecimento hídrico da região metropolitana. O pessoal vai lá e inaugura a obra como se a obra fosse deles. Foi o governo federal que mandou todo o recurso, pessoal. O governo federal que tinha que estar anunciando a entrega daquela obra. Isso é importante, que a gente deve frisar. Quando vier um ataque lá de Sobral, escale o ministro Gilson para ele falar daquela ponte estaiada que o governo federal está entregando lá em Sobral. É importante que se chame. Quando vierem atacar o presidente Bolsonaro, chame a ministra Tereza Cristina para ela falar, e ela vinha quinta-feira para fazer isso, mas infelizmente está infectada com Covid e não vai poder vir. Mas, presidente, o senhor vai poder bater no peito no final do ano e dizer que esse governo está entregando e regularizando o maior assentamento da história do Brasil, lá na fazenda Uruanã. 595 famílias tendo seu terreno regularizado, tendo suas posses entregues, e o pessoal do lado de lá que diz que defende as pessoas que querem produzir, que defendem os produtores rurais, tiveram no poder 14 anos, o atual governador é do partido deles e nunca conseguiram regularizar aquela situação. Vê um governo como o governo Bolsonaro para poder regularizar aquela situação junto com a ministra Tereza Cristina. A gente tem muita coisa para falar, são muitos feitos do governo federal, e eu queria deixar muito claro, como tenho deixado já há algum tempo, que a gente vai defender sim os feitos do governo federal, as obras entregues, os benefícios que o governo federal tem feito, não só no estado de Ceará, mas em todo o Brasil. Espero que esse ano,
que é um ano que as pessoas vão poder fazer suas escolhas, essas escolhas sejam feitas baseadas em argumentos, que nós possamos ter a capacidade de fazer o bom debate. E o meu desafio é esse, presidente. Cada ataque que vier, venha de onde vier, que seja respondido com o feito desse governo, que eu tenho certeza, quando chegar em outubro, as pessoas vão se encantar com tantas entregas desse governo. Tudo que eles prometeram e nunca entregaram, esse governo está entregando, e é isso que a gente precisa fazer. Presidente, o senhor tem uma capacidade de mobilização que nenhum político no Brasil tem. Que o senhor use essa força, que o senhor use essa capacidade de mobilização e de militância para divulgar todos os feitos do governo federal, que aí em outubro fica muito mais fácil. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Até a próxima. Fará uso da palavra agora o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Bem, boa tarde a todos. Dizer da nossa alegria de estarmos de volta aqui a Jati. Essa é a terceira vez nesse governo. Veja que o ministro do Desenvolvimento Regional já andou muito por aqui. Vim aqui na chegada das águas do São Francisco com o nosso presidente Bolsonaro. Voltei aqui quando apresentou um problema aqui a nossa barragem e retorno hoje com mais uma notícia boa aqui para o povo cearense. Então, parabéns aqui a Jati, parabéns ao Ceará, parabéns a todos aqueles que fazem parte desse grande, desse maravilhoso, desse fraterno estado que é o estado do Ceará. Eu quero saudar aqui todos os deputados federais, o Domingos, o Jaziel, né, o nosso capitão Wagner que inclusive nos prestigia com a sua fala, que nos dá uma enorme responsabilidade. Obrigado, capitão Wagner, pela sua gentileza. Quero agradecer muito aqui a presença de Girão, que é o nosso deputado federal do Rio Grande do Norte, que nos acompanha. Obrigado, Girão. O nosso senador Magno Malta, né? Agradecer aos nossos pares, ministros de Estado que junto conosco percorrem aí esse caminho das águas desde Salgueiro, lá em Pernambuco, né? O ministro Gilson, o nosso sanfoneiro, o ministro Roma, o homem das soluções aí do Auxílio Brasil, e o nosso caicoense de Timbaúba dos Batistas, o ministro Ramos, né? Que é um parceiro, o general Ramos, do nosso presidente da República, né? Quero saudar os deputados estaduais, a nossa equipe, a prefeita de Jati, né? O Carmelo, que aqui está, enfim, todos. Em especial a população aqui do Ceará, que vem nos prestigiar. Presidente, primeiro é importante que se diga, e aproveitar as oportunidades para fazer isso, que este governo está fazendo em 3 anos o que não foi feito durante mais de 16 anos. Eu diria, o que não foi feito durante mais de 170 anos, porque o sonho da transposição do São Francisco nasce aqui no Ceará. Olha o que eu vou dizer, meus amigos cearenses. O sonho da transposição do São Francisco nasce aqui no Ceará. Nasce lá na cidade de Crato. Na época, 1842, 44, o intendente daquela cidade faz um apelo ao parlamento da monarquia na época, Dom Pedro II, buscando recursos para canalizar o rio. Era essa a expressão da época, presidente, canalizar o rio, encanar o rio, para que permitisse que o rio, passando pelo sertão do Araripe, pudesse dessedentar a sede de uma população que historicamente estava exposta ao flagelo da seca. Os debates se sucederam e, infelizmente, não foram adiante. E olha que coisa interessante, presidente. Sabe por que não andaram? Não andaram porque os estados doadores da Bahia e de Pernambuco, principalmente, disseram: como é que a gente vai jogar água no Nordeste setentrional se os senhores não vão revitalizar o Rio São Francisco? A história é interessante, porque em 2007, quando começa a obra, ela é paralisada. É paralisada por desvio de recurso público, é paralisada por má funcionamento, é paralisada por projetos que foram feitos de forma equivocados. E em 10 anos, a gente escuta por aí se dizer que mais de 95% da obra estava pronta.
quando nós recebemos o governo e quando houve a mudança em 2016, quando a presidente Dilma deixou de ser presidente da República, apenas 15% do eixo norte tinha funcionalidade. E apenas 15% do eixo leste tinha funcionalidade. Então, vamos dizer a verdade ao povo brasileiro. A obra não funcionava porque não estava tendo a prioridade devida. E o que nós estamos fazendo aqui é resgatar uma dívida histórica que o Brasil tem para com o Nordeste. É uma missão do Estado brasileiro. E qual é a nossa dádiva? Qual é o nosso presente? Qual é a nossa vantagem? Nós temos hoje, na presidência da República, alguém que serve ao povo brasileiro e não se serve dele. O presidente Bolsonaro nos orientou, desde o primeiro dia, de que nós não deixássemos obras paralisadas, que nós levássemos o Nordeste no coração, que nós abraçássemos a população que mais precisava da ação do governo. E você olhar aqui essas cataratas de Jati, que tornaram-se um cartão postal, no meio de uma região árida, inóspita, que esperava o ciclo das chuvas para permitir que as plantações intermitentes fossem plantadas e rezar para que pudéssemos colher. Nós temos hoje uma reserva de água perene que vai permitir que a população possa sonhar, possa planejar, possa edificar, possa construir o seu futuro com segurança, porque a água é vida, porque a água traz o desenvolvimento, porque a água diminui a pressão sobre o sistema de saúde pública, eliminando doenças endêmicas, porque a água diminui drasticamente a mortalidade infantil, porque a água, meus senhores, permite que a indústria, o comércio, que a agricultura se estabeleça, gerando emprego, renda e oportunidades, porque a água é um elemento civilizatório, e não é por acaso que isso está acontecendo em todo o Nordeste do Brasil. Nós temos tido a oportunidade de percorrer este país ao lado do presidente Bolsonaro, porque em cada estado nós temos a condição de olhar nos olhos das pessoas, de cabeça erguida, com o sentimento do dever cumprido, prestando contas e dizendo à população quais são as obras, os benefícios e as ações que este governo tem feito a favor do país. Da Bahia, do nosso ministro João Roma, ao Sergipe, historicamente tão falado, Alagoas, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e o nosso Ceará. Em cada um desses estados há a marca do governo do presidente, e uma marca efetiva, não do discurso, não da palavra fácil, não da propaganda, mas da concretude de um governo empreendedor que realiza, que faz, que executa, até porque, e é importante que isso fique na cabeça das pessoas que hoje estão aqui e que possa ser transmitido para aqueles que aqui não vieram. Nós estamos vivendo um momento diferente, um tempo novo, um momento em que o Brasil passa, de fato, através do Estado brasileiro, a servir a população. Recentemente, nós tínhamos a situação, e o presidente detalhou, e eu pedi permissão a ele para poder falar a respeito. Ele deu como exemplo a Petrobras, meu amigo capitão Wagner, que na transição de 2016 apresentava uma dívida bruta de 900 bilhões de reais. Deu como exemplo o BNDES, que apresentava um prejuízo de 500 bilhões de reais. Se você somar os dois, dá 1 trilhão e 400 bilhões de recursos desviados, de projetos mal feitos, de ações deletérias contra o Estado brasileiro, mas, sobretudo, contra o povo brasileiro. Houve, em um determinado momento desse país, um grupo que se apoderou do Estado para se locupletar, para servir os seus companheiros, mas isso acabou. A mamata acabou, porque agora chegou no governo o presidente Bolsonaro. E quando fazemos, como o presidente fez uma comparação, esta obra, uma obra monumental, que começa em 2007, com a promessa de ser realizada na sua concretude em 2012, por 4 bilhões de reais. Depois é reestimada e reaprazada para 2015, por 8 bilhões de reais. A obra já está em 14 bilhões de reais. E nós tivemos a aventura de ter um presidente que tomou a pulso e determinou aos seus ministros e aos seus auxiliares: vamos fazer, vamos executar. Compare 14 bilhões de reais
Compare 14 bilhões de reais com um desvio e com desperdício de 1 trilhão e 400 bilhões. O que poderia ser esse Brasil se nós tivéssemos outros governantes em tempos idos? Eu fiz uma comparação, mas é importante que a gente tenha isso na cabeça. Nesses 14 anos que este governo passou, esse governo passado, a gente viu muita obra pública de grande calado, de grande vulto sendo feita. Obras como aeroportos, como portos, como obras de infraestrutura, de saneamento básico, de hidroelétricas, grandes obras que começaram e terminaram. Mas na Venezuela, em Cuba, em Moçambique, na Nicarágua, usando o dinheiro do brasileiro para fazer obras em países que tinham afinidade ideológica com o governante de ocasião. E o pior, os empréstimos feitos sequer estão sendo pagos. E quem está pagando a conta é o brasileiro, é a brasileira, é o dono de casa, a dona de casa, é o cidadão comum. Porque Cuba, por exemplo, nos deu como uma espécie de garantia pelo seu empréstimo charutos. Imagine você ir a um banco e dizer, eu quero dinheiro emprestado. Qual é a sua garantia? Não, vou dar um cigarro de palha. Certamente o gerente não vai aceitar. A não ser que seja seu amigo, a não ser que seja seu comparsa, seu companheiro, a não ser que ele esteja assaltando a instituição que ele gerencia, como assaltar o Brasil, e esse tempo acabou e não vai voltar. Por isso que viemos aqui. Viemos aqui para reafirmarmos o nosso compromisso com o Nordeste brasileiro, para resgatarmos uma dívida para com uma região que historicamente tem sido esquecida, tem sido lembrada nos discursos, mas não com ação de governo. É muito cômodo, é muito confortável permitir que a miséria se estabeleça para que as pessoas fiquem dependendo dos coronéis de ocasião. Este governo não. Esse governo propicia os instrumentos e as ferramentas para que a população, com o suor do seu rosto, possa prover o sustento das suas famílias, porque isso é dignidade. Eu quero aqui relembrar, senhor presidente, a canção de Luiz Gonzaga na década de 50, que o senhor tem feito acontecer nos dias de hoje. Meu senhor, uma esmola para o homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. E o cidadão nordestino quer oportunidade. O cidadão nordestino quer a possibilidade de ter as ferramentas para fazer o seu desenvolvimento. Essa é uma terra boa, alvissareira, de um povo operoso, trabalhador, de um povo digno, honesto, que tem resiliência e capacidade de luta. E por isso mesmo, o presidente da República tem nos seus quadros, e aqui estão alguns, vários ministros do Nordeste brasileiro. Aqui está Gilson, esse pernambucano arretado. Aqui está o nosso sanfoneiro, né? Levanta o braço, Gilson. Está ali ele, com o chapéu, né? Aqui está João Roma, o nosso baiano aqui do Auxílio Emergencial Brasil, né? Aqui está o nosso general Ramos aqui, que também é de Caicó, de Timbaúba dos Batista. Aqui estou eu, norte rio-grandense, nordestino, potiguar, brasileiro, com muito orgulho. E grato ao presidente da República pelo momento que estamos vivendo. Porque ele nos deu a oportunidade e o privilégio de sermos ministro do Brasil no momento em que estamos passando. E fazendo parte dessa história de transformação, de redenção, nos 200 anos da independência do Brasil, finalmente, o Nordeste começa a ser também independente. Viva o Brasil! Viva o Nordeste brasileiro! Viva o povo brasileiro! Viva o presidente Jair Messias Bolsonaro! Ouviremos breves palavras da prefeita de Jati, Mônica Mariano. Boa tarde, senhoras e senhores presentes. Quero aqui, em nome do deputado federal Domingos Neto, agradecer a presença de todos os deputados que se faz presente na cidade de Jati. Quero também saudar todas as autoridades políticas que estão aqui, em nome do meu pai, Romonilson Mariano.
E quero saudar as demais autoridades que estão hoje no Jati, em nome do Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. E quero saudar toda a minha população jatiense, que estou muito feliz de ver muito jatiense aqui hoje junto com a gente. Presidente, saiba que o povo jatiense tem muito orgulho de ter hoje, como o ministro disse o nome, as Cataratas Jatiense. Ter essa obra, um grande reservatório da transposição do Rio São Francisco, um sonho do povo nordestino, está localizado na cidade do Jati. Vim aqui hoje, presidente, vou lhe dizer a verdade, lhe fazer um pedido. Eu vinha, como eu disse, vinha, porque o ministro Gilson Machado, meu conterrâneo, Pernambuco arretado, já me chamou de canto e disse que o Jati, as Cataratas Jatienses, tem tudo para se transformar no polo turístico da região do sertão nordestino. E, Gilson, eu já fui lá um dia ele aperreado, do mesmo jeito que já fui lá um dia aperrear o ministro Rogério Marinho, e vou de novo. O senhor me disse, nosso deputado ali está de prova, e eu vou atrás de você para transformar as Cataratas do Jati, as Cataratas Jatiense, um centro, um palco turístico para dar muito orgulho a esse povo jatiense, através da transposição do Jati. A gente vai transformar a cidade. Vai ser perguntado assim, quem é Jati? Que cidade é Jati? É a cidade que tem as cataratas do Ceará. Esse é meu objetivo. E quero aqui, excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro, que o senhor leve um caloroso abraço do povo jatiense. Um muito obrigado a todos e uma boa tarde. Convidamos agora o presidente da República, Jair Bolsonaro, a acionar o botão alusivo à liberação das águas do Rio São Francisco ao estado do Ceará, acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, do deputado Capitão Wagner e demais autoridades. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Está muito fácil transformar as Cataratas de Jati num ponto turístico. Estou vendo a pista aqui na frente. Esse terreno aqui, bastante espaçoso. É só fazer um pequeno desvio. E quem passar na pista, né, pode, quem sabe aqui, até ser mais que um centro turístico, um centro gastronômico. Para mostrar para o Ceará e para o Brasil que a falta d'água não é mais problema para o Nordeste. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu agradeço a Deus pela oportunidade e também a grande maioria de vocês que me confiaram esta missão de estar à frente do Executivo Federal. Não é fácil, mas é muito gratificante quando se tem boas pessoas ao nosso lado. E aqui temos ministros, temos uma prefeita, alguns parlamentares, que nos têm ajudado a administrar, a fazer algo pelo Brasil. Isso realmente não tem preço. Não tem preço ser recebido por vocês dessa forma carinhosa. Eu quero apenas complementar aqui o Rogério Marinho, quando ele falou em desvios de dinheiro no passado, de algumas estatais. Para vocês terem uma ideia, quando ele falou que o endividamento da Petrobras, ao longo de 14 anos, daquele partido de esquerda, foi de 900 bilhões de reais, e levando-se em conta que a transposição do São Francisco está orçado em aproximadamente 14 bilhões de reais, equivale que aquilo desviado da Petrobras ou mal administrado daria para fazer
50 transposições do São Francisco. Olha o atraso que o Brasil experimentou há pouco tempo, com pessoas que ocuparam a presidência que não tinham qualquer compromisso com vocês. O compromisso deles era com o próprio bolso e com um projeto de poder. O capitão Wagner falou muito bem aqui. Não vamos reagir a provocações. Podemos responder com propostas ou com realizações. Aqui, no momento, está demonstrando realizações do governo. Coisas que outras que fizemos, que não temos a devida divulgação. Mas vocês sabem, na ponta da linha, como foram necessárias para muitos brasileiros. Como, por exemplo, o auxílio emergencial em 2020, quando vocês foram obrigados a ficar em casa, não por decisão do presidente, mas por decisão de outras autoridades. Muitos não tinham o que comer, não tinham como ganhar o seu pão de cada dia. E nós atendemos a vocês com auxílio emergencial. Um ano de auxílio emergencial, referente a 2020, equivaleu a 15 anos de Bolsa Família. Então, um governo que tem sensibilidade, sim, com os mais humildes, como teve agora também um trabalho muito forte do deputado e ministro da Cidadania, João Roma, que é a questão do novo Bolsa Família, chamado como de Auxílio Brasil. Até o ano passado, o Bolsa Família pagava, em média, 190, e agora, desde dezembro do ano passado, está pagando, no mínimo, R$400. Ou seja, uma ajuda a quem precisa. O governo sempre esteve ao lado de vocês. No tocante a vacinas para a Covid, toda e qualquer vacina foi comprada pelo governo federal. E nós disponibilizamos a vocês de forma não obrigatória. Cada um que fizesse o seu juízo e tomasse ou não a sua vacina, é um direito de cada um de vocês. Jamais o governo federal vai exigir de vocês passaporte vacinal. Não entraremos no detalhe tocante a isso. Apenas dizer que o governo, para combater a pandemia, só em 2020, gastou 700 bilhões de reais. Atendendo, inclusive, nobre prefeita, governadores e prefeitos de todo o Brasil, independente do partido político desta autoridade. Tanto é verdade que desconheço qualquer prefeitura ou governo de Estado que tenha atrasado a folha de pagamento ou o 13º. Foi um governo que atendeu realmente a todos no Brasil. É um governo que há pouco, por exemplo, se tem algum idoso aqui, você não precisa mais se deslocar a um posto do INSS para fazer a sua prova de vida. Ela será feita por nós agora, por diversos aplicativos, 11 no total. Dizer a vocês também, se tem alguém aqui que estudou pelo FIES, agora, no final dessa semana, nós estamos do FIES. O que é isso? Temos inadimplentes, pessoas que fizeram faculdade, usaram o recurso do FIES. De 2017 para cá, temos 1.070.000 brasileiros que não têm como pagar essa dívida, e nós estaremos perdoando, a partir agora do final de semana, 92% dessa dívida. É o governo que faz por vocês. Não basta mandá-lo fazer universidade com recursos públicos que terão que ser ressarcidos no futuro quando não se aparece para ele o mercado de trabalho. Também, no final do ano, prorrogamos a isenção para taxistas para comprar seu carro sem IPI, bem como para pessoas com deficiência, e incluímos as pessoas com deficiências auditiva. Ou seja, um governo que faz por vocês. Um governo que cada vez mais goza de uma enorme credibilidade junto a outros países. Cada vez mais recursos de fora são aportados em nosso país. De janeiro agora, que se acabou, foi um recorde.
realmente a confiança no governo brasileiro cada vez se faz mais presente fora do Brasil. Além desses ministros maravilhosos que temos aqui, hoje, em especial, o Rogério Marinho, encarregado de tocar a obra da transposição de São Francisco, temos outros ministros também. Até ouso dizer a vocês, né? Qual ministro nosso não corresponde para com os anseios de vocês? Todos foram escolhidos por critérios técnicos, como, por exemplo, o Tarcísio, da infraestrutura, que terminará esse ano com investimentos da iniciativa privada de mais de R$1 trilhão para o Brasil. Ou seja, um governo que se preocupa com a família brasileira ao colocar no Ministério das Mulheres a pastora Damares. Assim nós trabalhamos. E, nesse momento, eu agradeço aos ministros, aos seus secretários, aos servidores públicos, ao pessoal que trabalhou nessa obra aqui também, porque o somatório do nosso serviço é a consequência natural de bem-estar para a nossa população. Assim sendo, para mim, o Wagner, passar pelo Ceará tem um simbolismo todo especial. A minha filha tem sangue em suas veias de um cabra da peste de Crateús. Hoje, dificilmente uma família não tem ao seu lado um nordestino. Basta dizer que eu sou paulista e a cidade que tem mais nordestino no Brasil é São Paulo. Vocês fazem realmente parte do destino do nosso Brasil. É uma honra, é uma satisfação muito grande estar aqui. E eu só tenho isso a dizer a vocês. Muito obrigado pela oportunidade e pela confiança. O Brasil é nosso. Um abraço a todos. Está encerrada esta cerimônia. Essa foi a participação do presidente Jair Bolsonaro no ato de liberação das águas do Rio São Francisco para o estado do Ceará. Essa e outras informações você acompanha ao longo da nossa programação e também pelas redes sociais da TV Brasil. Uma ótima tarde para você e até a próxima.